Fala galera, seja bem-vindo a mais um podcast Sempre Aprendendo. Hoje um tema muito especial, vamos falar sobre negócios, mercado, economia e hoje vamos receber dois convidados mais do que especiais e vocês vão estar sabendo tudo hoje sobre empresa, sobre empreendedorismo e sobre mercado. Então, solta a vinheta. Muito bom, hoje estou aqui, meus amigos empresários, Antônio Neto e Henrique Gutenberg. Vamos apresentar cada um, vamos começar pelo Antônio Neto, mais conhecido como Neto Paraíba. Seja bem-vindo, Netão. Tudo bem, pastor? É um prazer estar aqui, compartilhando um pouco do nosso conhecimento, aquilo que a gente viveu. Eu sou o Neto, casado com a Alessandra, pai de 3 filhos, do Tiago, da Leandra, da Issa. Sou empreendedor. Estou no ramo, na atividade de celular há 7 anos, no B2B e o B2C, e também mexo com bijuteria, a Paris Biju. Tu tem, no caso, 2 ramos de atividade, 2 ramos, né, de Netão? atividades. Muito bom, vamos estar falando sobre isso e muito mais. Henrique, seja muito bem-vindo, se apresente para todo mundo te conhecer. Primeiramente, obrigado pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Me chamo Henrique Gutenberg, sou marido da Thaís, pai da Helena. Hoje estou atuando em 2 segmentos. Um na sacaria, que é embalagem para grãos. Já sou a 2ª geração, estamos há mais de 30 anos. A gente tem clientes em 3 estados, no Pará, Maranhão e Macapá. E também estou atuando no ramo educacional. Ramo educacional, muito bom. Bem, apesar de jovens, vocês têm muita experiência de mercado de trabalho, de empresa, né? E hoje a gente tem conversado com algumas pessoas, alguns empresários. Eu particularmente conheço algumas pessoas em alguns estados do Brasil e eu tenho ouvido bastante a questão de, uma preocupação. Não é que está ruim, mas uma preocupação generalizada, né? Parece que o cenário atual do Brasil, devido a tantos gastos do governo, chegou, enfim, na ponta, que a gente chama, né? As pessoas começaram a sentir um pouco, acho que menos dinheiro no mercado, não sei. Esse cenário atual é uma preocupação? Como é que vocês veem isso? Eu quero começar contigo, Henrique. Como é que vocês veem a questão do cenário atual? A gente, ultimamente, né, eu tenho conversado com alguns empresários também e tem reclamado em relação à questão de vendas e tudo mais. E uma das coisas que todos nós entramos em comum é que a gente tem que se reinventar, né? A gente tem que encontrar maneiras de a gente conseguir superar isso, né? A gente driblar isso de maneiras estratégicas. Porque se a gente ficar só reclamando, infelizmente, a gente não vai conseguir alcançar nossos objetivos pessoais e profissionais também, né? Mas existe, é algo real mesmo. Realmente, muita gente preocupada com esse cenário? Sim, todas as pessoas que eu conversei, eles têm sentido, eles têm uma preocupação, eles têm sentido financeiramente na empresa. Então, todo mundo que eu converso, 90% tem esse questionamento aí. Independente do porte, né? A gente está falando aqui com empresários que estão nos vendo nesse momento. Eu converso com empresários, microempresários, empresários de pequeno porte, médio porte, até grande porte, né? Exceto uns 2 que está me vindo à memória aqui, que eles se encontram num outro momento, né? E vamos falar disso também daqui a pouco. Mas, Netão, chamando carinhosamente de Netão, né? É uma preocupação, você vê como uma preocupação, é algo real, com quem você tem conversado, na sua própria empresa, você tem sentido isso? É algo real, mas eu vejo que a crise, a dificuldade é oportunidade para um crescimento. Quando eu vejo que o mercado está em crise, eu vejo que é oportunidade de eu dar um passo mais à frente, de eu me reinventar e estudar, aprender, para que a minha empresa venha a crescer. Então eu vejo como uma oportunidade. Eu sou um empresário da crise. Às vezes eu fico empresário da crise. Eu fico um pouco confortável quando as coisas estão muito bem e acaba que a concorrência acaba
querendo engolir, né? E aí quando eu vejo que o negócio está... o mercado está meio problemático, aí eu falo assim, não, eu preciso estudar mais, eu preciso trazer benefícios, eu vou pensando mais, eu cresço mais na crise. Eu acho que todo empresário tem que ver isso. Alguns empresários acabam se desesperando, chutando balde, porque aí está na crise, isso e aquilo. E assim, eu aprendi, né, até na igreja, a gente sempre faz essa oração, que o céu não está em crise. Então, o povo de Deus, ele tem que enxergar a crise como uma oportunidade. Assim, não é que seja uma oportunidade, mas enxergar com uma outra forma. As pessoas falam, crise, aí pá, o coração já dispara, já bloqueia as pessoas. E aí, quando a gente somos cristãos de verdade, a gente não consegue enxergar uma crise desse potencial, com essa forma. Muito interessante o que o Neto está falando, porque a gente sempre fala que a crise ela é uma terra fértil, né? A crise é uma terra fértil, é uma oportunidade de exercer a fé. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas uma dessas questões que o Neto falou, eu acho que todo empresário precisa ter, né, Henrique? O que você acha? A questão da resiliência. Ele falou que ele é um empresário, até gostei desse, ele deu o adjetivo, ele é o empresário da crise, né? Mas é uma resiliência. Eu acho que todo empresário precisa ter isso, ser resiliente, saber aguentar pancada, né? E o que seria uma coisa a mais que todo empresário precisa ter? Com certeza, né? Todo empresário ele tem que ser casca grossa, né? Porque ele passa durante o dia vários processos, né? Então eu acredito que uma das coisas que o empresário ele tem que cuidar é também do seu emocional, porque é muito bom a gente estar satisfeito, alegre, persistente quando está tudo indo bem. Muito bom. Quando as coisas estão indo mal, o que a gente faz? Quando o negócio ele não está vendendo, o que a gente faz? Essa é a diferença. A gente tem investido também no nosso lado emocional, porque já vi várias pessoas, até atletas inclusive, que têm um grande potencial, são grandes profissionais, porém por falta de emocional acabam quebrando, acabam se perdendo pelo caminho. Interessante, gestão das emoções. Nós tivemos até um podcast aqui, muito bom, por sinal, com o pessoal do SOS Depressão. Você que não assistiu, vai lá no nosso canal, Igor Ximenes, procura lá. A gente fala só de emoções, né? É um trabalho muito lindo com pessoas com doenças emocionais. E é muito interessante a questão da gestão das emoções, Henrique. Eu acredito que hoje é um dos principais problemas, não apenas do empresário, mas do ser humano saber gerir as emoções, né? Muito bom. O que você poderia dizer? Uma coisa a mais aí, Neto. Você falou muito bem da resiliência, né? O empresário saber ser resiliente na crise. Henrique falou sobre gerir bem as emoções, trabalhar muito isso. Inclusive, tem muitos coaches hoje que trabalham somente nessa vertente, né? Gerir as emoções. E uma última coisa, pelo menos, para que as pessoas que estão nos vendo agora pode adotar isso. Às vezes tem algum pequeno empresário, microempresário que está nos vendo agora e talvez ele está pensando, o que eu faço? Né? Eu recebia antigamente uma notícia ruim e acabava o meu dia. E eu falava assim, meu Deus do céu, é tanto problema numa empresa, é tanto problema. E aí eu ficava todo o tempo, sabe, com os nervos à flor da pele. E aí eu comecei a entender que eu sou a solução do problema da minha empresa. E aí eu comecei a receber essas informações com um outro olhar. E aí eu comecei a resolver. Falei, não, isso aqui é eu que resolvo. Isso aqui não é um problema. Isso aqui não é um obstáculo. Isso aqui é eu que tenho que resolver. E aí eu fui ensinando, né? Porque assim mesmo, né? E aí você começou a estudar sobre isso. Eu comecei a estudar sobre isso. Então, a pobreza e a riqueza está na mente. Então, a gente precisa entender sobre as emoções, estudar um pouco como é que funciona, porque senão a pessoa começa a pegar tudo para si. Então, a Bíblia mesmo diz, né, que existe um mal para cada dia, e a gente acaba sendo ansioso, lembrando o que vai acontecer amanhã, depois e tal, e aí junta com os problemas de hoje, e aí acaba chutando balde. Então, o empresário,
a empresa não quebra, quem quebra é o empresário. A mente dele, se ele não estiver preparado para gerir aquela empresa, para Então tem a ver com emoções e com conhecimento. conhecimento. Então, assim, a gente pode dizer que seria a resiliência, a gestão das emoções, estudar, ter conhecimento. Eu quero acrescentar uma coisa aqui, né? Eu acredito que não caminhar sozinho. Isso. Eu acho que o empresário que ele está nos vendo agora, ele está talvez ruim porque ele está caminhando sozinho. Ou caminhando com alguém que só fala desgraça, só reclama. Eu acho que é muito importante para todo empresário e qualquer tipo de profissional hoje, mas estamos falando de empresário, ele não caminhar sozinho. Ele tem um grupo de empresários que pense diferente, que veja. Porque só naquele network, naquela troca de experiência, a pessoa já consegue, de repente, ter uma solução que ele achava que era impossível. Então, eu acredito, eu venho de empresa também, eu acredito que é muito importante o empresário ele ser resiliente, ele estudar, ele gerir as emoções, mas não caminhar sozinho. Caminhar com outros empresários, que às vezes pode ser a luz, né? A esperança para ele. É isso, Henrique? Exatamente. O ambiente ele é de extrema importância, principalmente para o empresário, porque ele vai moldar. Então, ele vai moldar o quê, Henrique? A sua trajetória. Muitos empresários eles já passaram pela fase que a gente está passando agora. Então, como é que eu vou pegar aquele comportamento, como é que eu vou moldar aquele comportamento para eu poder passar também por essa trajetória? Então, quando a gente troca experiência, quando a gente conversa, quando a gente abre, né, para alguns números, o nosso coração ali e tudo mais, a gente começa a conhecer outras pessoas e ela começa também a falar sobre a sua vida e começa também sobre a sua trajetória, o que ela fez. E é muito importante a gente aprender com essas pessoas que já passaram aonde a gente quer chegar. Muito bom. Vamos falar então um pouco de vocês na prática, né? A pessoa que está nos vendo, conhecer mais vocês e até para que vocês possam passar para a nossa audiência aquilo que vocês têm feito na prática. Então, assim, Henrique, você está há quanto tempo no mercado? Só para a galera entender. Você está no mercado do agro, né, da sacaria, há quanto tempo? Hoje eu sou a segunda geração, estamos exatamente, para ser mais preciso, 34 anos. Né? No setor educacional estou há 3 anos. Tá. Na questão do agro, que é o primeiro, que você é a segunda geração, você começou a trabalhar com a sua família. Exatamente. Eu comecei a trabalhar com 13 anos no negócio do meu pai. Né? Então, a gente tinha uma loja, hoje a gente está com atualmente 3 lojas só nesse segmento. São lojas ou são distribuidoras? São as duas, tanto varejista também como atacadista. Então a gente trabalha nos 2 formatos. Há mais de 30 anos? Há mais de 30 anos. Então acredito que nesses 30 anos você tenha visto, junto com seu pai, muitos momentos de crise. Não é a primeira vez. A crise não é algo novo, digamos assim. Né? Você está mais tempo no mercado de trabalho, apesar de pouco tempo no ramo da educação, mas não é a primeira vez que você tem visto crise. Então, especificamente vocês, o que vocês fazem nesse tempo de crise? Na verdade, a gente é bem acostumado com essa questão da crise, porque o nosso segmento ele não depende apenas da gente, mas também da natureza. Então, quando dá uma safra maior, logo a gente consegue vender melhor. Então, a gente sempre tem que estar com essa gestão. Né? Com essa gestão, porque não depende apenas da empresa. Então, o que depende da empresa, o que a gente faz? 2 coisas, gestão de estoque e gestão de vendas. Então, a gente foca em vender. Vou usar um cenário ruim, já que a gente está falando de crise e tudo mais, vamos supor que deu uma safra pequena, né? Uma safra que deu ruim, que vai dificultar. E aí, quando você fala natureza, desculpa cortar vocês, só para quem está nos vendo, para ti é comum, né? Mas só para quem está nos vendo agora. Quando você fala natureza, você está falando do quê? Do clima? Isso, tanto o clima também como o fruto, porque tem época que o fruto, vou pegar um exemplo que é bem tradicional na nossa região, o fruto do açaí. Açaí. Né? Então, tem época que o açaí ele dá bastante volume, dá bastante o caroço, logo a gente consegue embalar mais. E tem época que ele não dá. Então, quando a natureza ajuda, vocês ganham mais dinheiro. Exatamente. Interessante esse mercado. É um segmento interessante. E aí, quando dá um cenário ruim que a natureza não ajuda tanto, o que vocês fazem? Então, na prática, o que aconteceu com a gente recentemente, né, em relação à pimenta. Né? Então, deu uma queda e tudo mais e parou de vender.
o que a gente faz? A gente procura novos clientes, novas estratégias, a gente aplica estratégia de prospecção de clientes. Para a gente tentar expandir aquele nosso raio, foi quando a gente começou a entrar no Maranhão, justamente para a gente poder ali fugir da crise. Né? E uma outra estratégia que a gente usa é a questão de gestão de estoque. A gente sempre trabalhando ali com um estoque menor, para a gente não ficar com tanto dinheiro parado para a gente poder girar. E você tem que ter, na verdade, uma gestão muito enxuta, né? Não dá para ter... Essa logística de vocês tem que ser muito enxuta, e a prospecção de novos mercados, está falando, ela está falando de lugares diferentes, clientes diferentes ou ramos diferentes? São clientes diferentes. Então, mesmo ramo, mas clientes diferentes. Isso. No caso, o que a gente pode fazer uma variação também é de grãos, né? Que a gente sabe que alguns grãos dão mais, outros menos. Então, a gente vai para o mesmo ramo, porém, em outras cidades. A gente vai fazer visita, a gente vai atrás de empresas. É prospecção B2B, mesmo. De prospecção, exatamente. Muito bom. Então, é interessante a gente entender que num cenário que não está tão favorável, isso é como o Neto falou agora há pouco, a gente se mexe um pouco mais, né? Vamos passar agora para o Netão. Netão, falando na prática um pouco de você, você está no mercado já há algum tempo. Fala para o pessoal aí, quanto tempo você está no mercado? E você começou a trabalhar... Esse ramo você falou que tem pouco tempo? Não entendi. Esse ramo vai fazer 7 anos. 7 anos. Mas eu trabalho desde os 15 anos. A primeira empresa eu abri com os 15 anos. Sempre tive vontade de ser empresário. E aí eu fui entregar currículo no centro. E uma das lojas lá, o cara era bem ignorante, o dono lá. Essa loja até fechou. Aí os caras lá viu que o dono tava lá e falou, ei, vai lá, entrega pro dono. Rapaz, quando fui entregar meu currículo lá, esse cara, ele me humilhou. Eu peguei, rapaz, eu vou empreender. Esse cara me ajudou muito. Ele te impulsionou a empreender. Ele me impulsionou a empreender. Então, assim, eu fiquei com raiva no momento. Mas esse cara me ajudou muito. Eu não sei se esse cara é vivo. Você canalizou sua raiva para algo bom, né? Isso. Mas aí eu venho empreendendo. A minha carteira nunca foi assinada por conta dessa questão que eu, na primeira tentativa de arrumar emprego, eu fui frustrado. Mas aí eu venho empreendendo desde os 15 anos, montando uma coisa ou outra e dando errado. E aí vai em cima, vai embaixo e... Até que eu comecei a mexer com o celular. Então você passou por muita crise. Muitas. Muitas crises. E quando as coisas foi dando errado, tudinho, aí consegui o celular. E a gente estava até falando sobre agora, ainda agora, nós somos o resultado das 5 pessoas que a gente convive. As coisas foram dando certo a partir do momento que eu decidi escolher ambientes, escolher pessoas, escutar, ter mentores. Então, a minha vida foi transformada, porque eu nasci, né, numa família muito pobre, e são pessoas que não tem nenhum empresário, a família do meu pai, onde que me criaram, e fez com que a vida... Eu fui órfão aos 11 anos, e aí a vida me levou para o empreendedorismo. Eu não nasci com a veia empreendedora, eu aprendi a ser empreendedor. A escola da vida, A né? escola da vida. E nessas crises, Neto, que você está há 7 anos mexendo com o celular, é muito superficial, assim, para a pessoa entender o que seria mexer com o celular. Né? Você começou a trabalhar com o quê, especificamente? Eu comecei a fazer serviço, né? Assistência técnica, vendendo acessórios. E aí eu falei assim, não, preciso... O que é que eu posso crescer? Aí dentro de um próprio negócio, eu vi o B2B, né? Distribuição de peças para lojistas. E aí eu comecei, aos poucos... O começo foi muito difícil. Eu comecei a comprar bem poucas peças e aí as pessoas encarnavam, sabe? Zoava, né? É porque aqui no Pará encarnava, né? E aí, só que eu falei assim, não, eu fui resiliente, eu falei, não, vou continuar. Foi muito difícil, começa assim do zero e tal. E aí, graças a Deus, a gente já estamos em algumas cidades aqui próximo, aqui da região. E assim, foi muito difícil, mas você satisfatório. Neto, conta pra gente assim, resumidamente, qual o teu ponto mais alto nesse tempo, 7 anos? Não sei se teve assim um ponto que diga assim, olha,
teve um tempo, não preciso falar valores, mas esse tempo foi muito bom financeiramente e um tempo que não foi tão bom financeiramente. Na pandemia foi onde deu boom. Eu não acredito, como falou assim, eu não acredito em crise, né? O cristão, ele não deve acreditar em crise. Ele tem que ver como oportunidade, não vendo desgraça, nada disso. Mas eu vejo como oportunidade. Na pandemia, os próprios concorrentes, a gente conversa, e eles falam assim, eita, e agora? E agora? Aí eu falo assim, cara, eu vou continuar a vida. Eu vou continuar comprando. E os caras, não vou comprar não, eu vou guardar o dinheiro. E as pessoas se desesperaram. Pegaram o dinheiro, estocaram de comida em casa. Muitos, não, eu vou guardar dinheiro, porque se eu precisar aqui, não compraram mais, venderam tudo, deixaram as prateleiras tudo vazias. Eu peguei e falei, não, eu vou investir. Eu vi que todo mundo estava no celular, e todo mundo ia precisar, né, do celular. Verdade. Aí eu levei a mercadoria para dentro da minha casa, eu não podia abrir o comércio. E as pessoas iam buscar na minha casa. E aí foi aí que deu o boom. Pá. E aí eu não acreditei na crise. Eu falei assim, não, eu vejo como oportunidade. Então foi aí. Um bom momento financeiro. Foi um bom momento financeiro. E um momento ruim financeiramente. Já nesse negócio. Pois é. Como eu falei, eu sou o empresário da crise, eu estou mudando isso. E quando as coisas, depois da pandemia, eu dei uma relaxada. Aí a concorrência veio e começou a pegar fatia do mercado. Começou a pegar fatia do mercado. E eu fiquei um pouco descansado. E aí veio um momento de dificuldade. Aí teve um cara que me ajudou muito, que era um cliente meu, que era um cliente que fez um certo vínculo de amizade com a gente. Aí ele perguntou, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Eu falei assim, não tem. E isso? Isso tem. Me dá isso aí que eu vou ajudar o Paraíba, que já está quebrado mesmo. E aquilo ali foi um boom. Falei assim, cara, eu nem percebi que eu estava caindo. E aí aquilo ali foi um choque e aquilo fez com que... Foi um despertamento, Um despertamento. Né? Aí, o que você aprendeu com esse ponto alto, com esse ponto baixo? A gente tem que ter equilíbrio, né? A gente não podemos estar descansado. Como empreendedor, temos que estar sempre aprendendo, olhando o mercado, temos que estar estudando o mercado, sabendo o que está acontecendo. Hoje eu estou com mais esse olhar, sabe, estudando mais o mercado para que isso não aconteça mais. Sempre se renovando, né? Renovando. Agora, quem está nos vendo nesse momento, eu acredito que não sejam só empresários, né? Apesar de ser empresário, tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, né? Mas quem está nos vendo agora que é CLT, que trabalha no comércio, ou que é autônomo, que é MEI, o que está desempregado nesse momento e está pensando, poxa, eu tinha vontade de empreender, mas eu estou ouvindo tanta coisa que eu estou com medo de empreender. Você acha que é um bom momento para empreender, Rick? Eu sempre acho que é um bom momento para empreender, independente do cenário. E uma dica que eu posso dar para as pessoas que querem empreender, querem começar a empreender, mais importante do que o que você vai vender é como você vai vender. Então, já que é no momento que a gente tem escutado alguns empresários reclamando, tudo mais em relação à crise do que a gente vem falando aqui, então como é que eu vou vender aquele produto? Qual é a forma que eu vou abordar? Já que o mercado ele não está a favor, de forma geral, não para um produto específico, de forma geral, quais estratégias eu vou ter para eu poder me sair acima da média ali do mercado? Então, estratégias, principalmente de venda, né? Que em relação à empresa, quando a gente vende bem, a gente consegue resolver todos os outros problemas, né? A venda é a alma, né? A alma da empresa, né? Exatamente. Então, é um bom momento para empreender. Quem está nos vendo? Exatamente, é um excelente momento para empreender. Como o Neto falou também em relação à crise, a crise é um momento que o dinheiro troca de mãos. Então, como é que a gente usa a crise a nosso favor? Se reinventando. Então, como que alguém ele vai começar a empreender? Então, o que está acontecendo na cidade que eu posso me sair melhor do que os outros? Já que estão muitos reclamando, estão muitos achando ruim, o que eu posso, de forma positiva,
e acreditar naquilo para eu poder sair na frente dos outros e me destacar. Muito bom. Você que é empreendedor, vai anotando aí, hein? Aqui estão falando pessoas que já empreendem e fazem muitos negócios. Então, vai anotando aí e vai comentando também. Neto, é um bom cenário para empreender? Aquela pessoa que trabalha como um assalariado, né? De certa forma, é uma segurança para ela, né? Ela tem um salário no final do mês. Ou aquela pessoa que é autônomo, que já vende alguma coisa ali, ou que é MEI, mas ela quer empreender em algo novo. Você acha que é um bom momento? Sim, eu acho que é um bom momento, sempre é um bom momento. Como eu falei, né? A crise é um momento de oportunidade. As pessoas sempre estão deixando para depois, não, quando tiver melhor, não, deixa passar esse cenário, não, quando tiver... E nunca passa. O grande problema é a procrastinação, que as pessoas estão procrastinando. E a raiz dessa procrastinação, as pessoas não têm confiança em si mesmo. As pessoas elas não estão mais acreditando. Não se acham mais merecedoras. Por isso que é bom estar aprendendo sempre, né? Sempre aprendendo, né, Netão? Então, essas pessoas não se acham merecedoras. E isso está ligado à sua infância. Algo que aconteceu no seu passado. Algo tem que ser, dentro dela tem que ser resolvido. Dentro dela tem que ser resolvido. Então ela tem que ressignificar o seu passado. Ela tem que dar um novo rumo. E aí a procrastinação é algo que paralisa muitas pessoas. E se a pessoa procrastinar hoje, ela acaba sofrendo da depressão daqui a um tempo e vai juntando tudo. Então eu acho um bom momento sim para a gente empreender e eu acho que sempre tem oportunidade, né? Sempre tá, como o Henrique falou, sempre o dinheiro é esse momento que está trocando de mão o dinheiro, né? E complementando um pouco o que o Netão está falando também, né? Muitas pessoas têm uns sonhos, né? Só que o mais importante do que o sonho é o plano. Não basta apenas sonhar. A gente tem, igual o Netão falou, sobre procrastinação. Beleza, você tem um sonho. Agora qual é o plano? Como é que a gente vai agir através desse plano? Colocar no papel, né? Colocar no papel, exatamente. Quem está nos vendo agora, é importante você entender, foi falado da pandemia, por exemplo. Na pandemia tem gente, como o Netão, eu acredito, ganhou muito dinheiro. Então, por exemplo, quem estava vendendo máscara ganhou muito dinheiro. Quem estava vendendo remédio ganhou muito dinheiro. Né? Então, assim, tiveram alguns ramos, alguns segmentos que ganharam muito dinheiro. Né? Então, é muito importante você perceber, você quer empreender, perceba qual é a dor. Qual é a dor daquela cidade? Qual é a dor daquele bairro? O que as pessoas estão precisando e não têm? E seja a solução. Empreendedorismo é isso. Eu identifico uma dor e eu mostro a solução. Então, seja a solução para esse grupo de pessoas. Isso é empreendedorismo. Identificar uma dor e criar soluções. Agora, o que precisa para empreender, Henrique? Técnica de venda, principalmente. Que nem a gente conversou, a venda ela é a engrenagem da empresa. Não estou dizendo que os outros setores eles não são importantes, mas a venda ele é o principal. Ele que faz todo o outro mecanismo funcionar. Então, a todos os empreendedores, tanto que já são empresários, quem quer empreender, aprenda a vender de forma ativa. Uma coisa que eu aprendi muito na educação, que eu trouxe também para o outro segmento, foi a questão da venda ativa. Não esperar o cliente passar na frente da minha porta, mas sim eu ir atrás dele. É importante a gente estar bem localizado, um ponto bem acessível. Isso é uma forma de estratégia, porém, aí eu tenho que ir atrás do cliente. E quais técnicas, quais formas, o que eu vou fazer para eu conseguir chegar naquele cliente? Quais são os meus canais de aquisição? Como é que eu posso mapear a forma que aquele cliente chega até mim ou que eu vou até ele? Então, que a gente possa vir se aprofundar em vendas. Não apenas, muitas pessoas acham que vendas é só falar bem, não é isso. Tem técnica, tem processo. Então, que uma dica para todos que queiram empreender ou que já são empresário, se aprofundem em vendas, porque ela é o coração ali da empresa. É o coração da empresa. A empresa que não vende, não quebra, não tem empresa, né? Muito bom. Netão, e você, o que você acha? O que uma pessoa precisa para empreender? Primeiro de tudo, né, como o Henrique falou, a gente precisamos estudar, né, sobre... tem até cursos lá, né, Henrique? Curso de vendas. Daqui a pouco vocês vão vender o peixe de vocês. Mas eu, como
como empresário, eu estou sempre em busca de benefício. Sempre estou em busca de algum benefício, como o pastor Igor falou, a necessidade do povo. Então, assim, o empresário tem que estar 100% focado nisso. Um exemplo, eu faço assistência técnica de assistência do celular, e aí eu falei assim, eu preciso fazer um diferencial. Eu vou até contar aqui, porque pode até alguém ajudar e melhorar suas vendas. Eu falei assim, mas eu ajeitar celular, todo mundo ajeita, mas eu preciso trazer um diferencial. Eu tenho que fazer algo diferente para que as pessoas venham reconhecer isso. E o que foi que eu fiz? Eu comecei a ser generoso. E aí, lá em Provérbios, em Provérbios 11, 25, diz, a pessoa generosa prosperará. Provérbios 11, 25. E aí eu comecei a consertar o celular, dar uma capa, né, dar uma película e dar 90 dias de garantia. São 3 benefícios e um serviço só. E aí foi a chave do meu negócio. Eu falei, caramba, olha só, e o negócio bombou. E aí eu estou todo o tempo agora buscando benefício. O que é que eu posso trazer de benefício para as pessoas? O empresário, ele não pode pensar somente em dinheiro. Ele tem que sempre buscar, qual é o maior programa social do mundo? Se chama emprego. Quem é que está gerando? O empresário, o empreendedor. Então, o empreendedor ele tem que estar sempre 100% focado em benefício. Trazer benefício nunca pode pensar somente em si. O dinheiro ele tem que estar no bolso, não no coração. Então, se o empresário ele começar a entender sobre generosidade, ele começa a mudar a mentalidade dele. Ele começa a olhar para os funcionários dele. Ele começa, um exemplo, eu não tenho um funcionário que ganha só um salário mínimo. Eu sempre pago a mais. Por quê? Eu não vou conseguir construir nada sozinho. A gente não constrói nada sozinho. E aí, quando eu comecei a entender sobre isso, né, na Bíblia, sobre generosidade, aprender aonde eu me congrego também, aprender com o meu pastor sobre generosidade, aí disparou o negócio. Aí outra coisa, eu abri outro negócio que foi a Paris Biju. Eu olhei o cenário de Castanhal, aí eu falei assim, olhei a dor da minha esposa, a gente foi em Belém, né? Aí ela falou assim, olha isso aqui, eu não vejo em Castanhal, comprou uns brincos lá, um negócio, não tem em Castanhal isso? Ela, não tem, não vi em Castanhal esses negócios. É bijuterias, né? É? Aí ficou aqui, martelando. Vou levar para Castanhal algo que não tem, então vou levar benefício. Foi um sucesso. Então, deu certo, graças a Deus. Vamos fazer 1 ano de loja. Já multiplicamos essas lojas, já estamos em Capanema, a região próxima aqui, Igarapé-Açu e São Miguel. São 4 cidades. 4 cidades, né? E 1 ano. Aí eu falei assim, olha só, quando a gente pensa em benefício, pensa em abençoar uma cidade, abençoar as pessoas, prospera. Aí eu entendi. A chave do negócio é a generosidade. Quando a gente aprende a ser generoso, o negócio dispara. Muito bom. Não pensar só na gente. Olha só, você que quer empreender, pega essa dica aqui. Aprenda a vender, que é a alma do negócio. E seja uma pessoa generosa. Realmente, uma vez eu ouvi um grande amigo, pastor, ele estava palestrando num local, e ele disse assim, um pastor estava palestrando para um grupo de empresários. E ele disse assim, o que é um mercenário? Aí ele usou alguns exemplos. Ele falou, um médico, um cirurgião, por exemplo, que ele só faz tudo para ganhar dinheiro, ele é um mercenário? Aí o pessoal, Ele, muito bem. Um pastor evangélico, que está na frente de uma igreja, por dinheiro, ele é mercenário? Aí o pessoal, sim, ele é. E o empresário, que está com uma empresa só por dinheiro? Não, mas aí, esse é o papel da empresa, gerar lucros. E ele disse, não, ele também é um mercenário. Porque o mercenário é aquele que só faz tudo por dinheiro, ele não tem princípios e valores. Então o que o Neto está tentando falar aqui é exatamente isso, né?
A dica que o Neto deu, esse adjetivo tão importante é seja generoso. Porque se você inicia uma empresa, inicia um negócio pensando só eu vou ganhar, aí quem está com você? Eu falo muito de empreendedorismo porque eu empreendo desde meus 14 anos de idade, eu empreendo. E é muito interessante, eu quero dar, além dessas 2 dicas dele, eu quero falar de 5 características, não, 5 coisas que você precisa para empreender. E é muito importante. Vocês já falaram aqui, vou apenas sintetizar. A primeira coisa, precisa ter coragem, ter fé. Se não tiver coragem, você não vai empreender nunca, vai viver procrastinando, como o Neto falou. Vai procrastinar o resto da vida. Então, para empreender, tem que ser corajoso. E algumas pessoas me perguntam, hoje eu não faço mais, mas eu já dei muita consultoria para empresários, muita mentoria e para pessoas que eu empreender. Eu sempre falei, se você não fizer, vai passar o tempo, você não fez, lá na frente você vai se arrepender. Então, nem que tudo dê errado, mas tenta. Então, tenha coragem, tenha fé. Segunda coisa que você precisa é trabalhe com aquilo que você goste. Porque quando nós gostamos de uma coisa, nós não precisamos trabalhar. Isso não é clichê, isso é verdade. Quando nós trabalhamos, você pode empreender numa coisa que você também não gosta. Não tem problema, só que vai ser um pouco mais de sofrimento. Quando você trabalha com o que gosta, você tem prazer em fazer aquilo e é mais fácil você desenvolver a generosidade, porque você não faz aquilo só por dinheiro. Então, trabalhe com aquilo que você goste. Terceiro, tenha mentores. Ninguém chega a um lugar sozinho. Não dá para chegar num local, num destino, sem ter mentoria. Ter mentores é exatamente perguntar para alguém que já chegou lá. Quem são os mentores? É o meu pai? Não sei. Teu pai já chegou lá onde você quer chegar? Ah, o meu mentor é o meu pastor? Não sei. Teu pastor já chegou lá onde você quer chegar? Ah, o meu mentor é meu amigo? Não sei. Ele já chegou lá? Então tenha mentores que já chegaram onde você quer chegar. Por exemplo, você quer emagrecer. Não adianta você ter alguém que nunca emagreceu como mentor. Você precisa ter alguém que já emagreceu. Você quer prosperar financeiramente como empresário? O seu mentor tem que ser alguém de sucesso, que já chegou lá. Então tenha mentores. Quarto, tenha equipe. Ninguém faz nada sozinho. Você talvez esteja pensando, poxa, mas eu não tenho dinheiro nem para montar o meu negócio, quanto mais ter equipe. Escute, equipe não são só seus funcionários ou aqueles que você virá a ter. Equipe é, por exemplo, eu lembro quando eu fui empreender a primeira vez, num negócio maior, a minha esposa foi minha grande equipe. Ela cuidou, na época, ela estava grávida. Ela estava para ter a nossa primeira filha, a Sofia. Mas depois ela sempre cuidou muito bem de casa, cuidou muito bem das outras coisas para que eu pudesse estar livre para empreender. Por exemplo, sua sogra pode ser parte da tua equipe. A tua funcionária, a tua secretária que trabalha na tua residência é parte da tua equipe. Porque quem é a minha equipe? Todos aqueles que me ajudam a empreender. Talvez a tua mãe, o teu pai, um amigo, alguém que te ajude. Então, eu já vi pessoas que dizem, olha, eu vou trabalhar, eu vou fazer isso porque naquele horário a minha mãe vai ficar com meu filho. Depois a minha sogra vai ficar com meu filho. Não tem problema, isso é equipe. Direto ou indiretamente. Direto ou indiretamente é equipe. Então, tenha uma boa equipe. E por último, seja resiliente. Existe um segredo para quem persevera. Anota isso na tábua do teu coração. Existe um mistério, um segredo para quem persevera. E que mistério é esse? Você só sabe se você perseverar. É verdade. Só aquele que chegou lá vai dizer, olha, eu entendi. Quem nunca chegou, nunca vai entender. Então, seja resiliente. Aguenta firme. O pastor Josué, que é o meu pastor, que é o meu mentor também, ele sempre diz que todo líder, ele precisa ter pele grossa, ou seja, aguentar as pancadas da vida. Um coração mole, para não ficar com raiva de todo mundo. E uma mente larga, ou seja, ser alguém ensinável, pronto para estar sempre aprendendo. Então, pele grossa, coração mole e mente larga. Se você quer empreender, seja generoso, aprenda a vender, mas tenha coragem, trabalhe com o que você gosta, tenha equipes, tenha mentores e seja resiliente. Agora, já caminhando para o final, digamos assim,
Henrique, a gente sabe que ser empresário não é fácil. E principalmente ser empresário no Brasil. Conheço alguns amigos que empreenderam nos Estados Unidos. E um amigo em especial, estou lembrando dele agora, ele falando sobre empreendedorismo. Ele tem vários negócios nos Estados Unidos e como é mais fácil empreender nos Estados Unidos. Mas no Brasil é muito difícil. A gente tem que lutar primeiro contra o governo, né? O governo parece que é o nosso maior inimigo, né? Parece que luta contra os empresários. Os impostos são muito altos, carga tributária altíssimas. Então, tudo joga contra, né, ao empresário. O empresário brasileiro ele consegue ser empresário, eu acho, em qualquer lugar do mundo, porque é tão difícil. E a gente sabe que a teoria de Pareto ela foi testada em vários segmentos da sociedade e incrível como dá certo, que é 80-20. A gente sabe que o empreendedor, um empresário que talvez seja a minoria, ele tem alguns privilégios, mas ele tem muitas responsabilidades. Muitas. Então, se você ser empresário no Brasil, você já é a minoria, né, Henrique? Exatamente. Então, o empresário brasileiro hoje, eu acho até que ganha pouco. A grande parte, tem muitos empresários que são ricos, muito ricos, mas a maioria não é essa a realidade. Os pequenos empresários, microempresários, eles ganham pouco, né? Então, a responsabilidade desse empresário ela é muito grande. Conta pra gente um pouquinho sobre isso, né? Como empresário, essa responsabilidade que ele tem tão grande, né? De fazer tantas coisas acontecerem, de segurar vários pratos ao mesmo tempo, né? Para fazer tudo acontecer sem derrubar nada. E para aquilo que ele ganha. Como é que é isso a nível Brasil, o estado do Pará? Como é que é? Se tratando primeiramente do que você falou, o primeiro ponto, em relação à quantia, salário, quanto que ganha, né? Hoje no Brasil, a média de salário, independente de ser empresário ou não, é de 4.500. Se você ganhar 4.500, você está entre os 10% mais ricos do Brasil. Na verdade, é a minoria. 4.500 então para você entre que ganha os 10%. 4.500, você está dentro dos 10% do Brasil. E trazendo ganham melhores, exatamente. ganham mais. Apenas 10% da população brasileira ganha 4.500. E trazendo para o Pará, mais específico, esse número diminui. No Pará, apenas 10% apenas ganham 3.193, para ser exato. 10% das pessoas ganham R$3.190 no Pará, aproximadamente no estado do Pará. É pouco, né, para tudo aquilo que a gente tem de despesa hoje em dia. E sobre o segundo ponto, sobre a responsabilidade do empresário, né? A gente sabe que o empresário nada mais é uma pessoa que ele teve a coragem de assumir uma linha de frente. A gente vê pessoas muito preparadas que ela não tem essa coragem, inclusive foi o primeiro ponto que você citou sobre empreender, fé e coragem. Então a gente vê pessoas que têm a capacidade, eles têm ali a técnica, porém eles não têm a coragem. Então tudo se inicia ali na coragem. Então o empresário, ele assume essa linha de frente. E quando ele assume essa linha de frente, ele tem que assumir várias responsabilidades dentro da empresa. A venda, a gestão, a liderança, o contábil, o marketing, todas essas áreas. Então, por isso que o empresário, primeiramente, ele tem que ter coragem e depois, logo em seguida, ele tem que buscar se capacitar e formar um time para ele poder direcionar. Porque não existe sucesso e nem apenas num ramo empresarial, mas em qualquer área. Não existe sucesso sem uma liderança junto com você, sem um time junto com você. Não existe. Você precisa de pessoas. Então, que nem o Neto falou da história dele no começo, que o empresário foi ignorante com ele, humilhou ele. Esse empresário ele não sabe de nada, que não tem como ele crescer se ele não contar com pessoas. Se ele foi ignorante com o Neto, com certeza ele era também ignorante com os funcionários. Então, tanto que ele fechou. Tanto que ele fechou, exatamente, né? Então, uma visão que os empresários têm que ter é sobre cuidar bem do seu time. Ele incentivar o seu time, porque ele não vai conseguir chegar em canto nenhum. Eu vejo muitos empresários mais antigos, né, que falam assim, não estou dando conta. Não, eu não estou conseguindo. Porque a empresa cresceu, só que ele concentrou tudo nele. Ele não delegou, ele não dividiu, ele não formou líderes. E ele via muitas vezes o funcionário como uma despesa e não como um CAC, como um custo de aquisição de cliente. Então ele via, opa, é despesa, então eu vou
eu vou rebaixar, vou colocar debaixo do tapete. E hoje isso tem mudado. O nosso time, ele não é uma despesa, ele é um custo de aquisição. Para a gente conseguir crescer, para a gente conseguir mais clientes, para a gente expandir. E a gente não faz nada sem algumas pessoas do nosso lado. Muito bom. Neto, nesse tempo de crise, a gente falou muito de cenário atual, você acha que o empresário, por ser cristão, ele tem alguma vantagem? Nada contra quem não é cristão, não me entenda mal. Mas o cristão, ele tem alguma vantagem? Qual é o diferencial do empresário cristão no meio da crise? Sim, ele tem um manual de vida, né? Aquele que nos criou, que é a Bíblia. Então ali está nos ensinando tudo. Eu estava há um tempo sem ver um primo meu, e aí ele se tornou empresário, e esses dias ele foi até no meu escritório, e aí ele falou assim, cara, ele foi pedir uma dica para mim, aí ele falou assim, cara, eu estou surpreso o tanto que tu ficou inteligente. Eu falei, cara... eu falei assim, ele me vê como um burrão. Aí, o personagem, o Fernando Burrão. Aí eu falei assim, Jesus, cara. Eu conheci Jesus. Comecei a ler, comecei a entender a Bíblia. E aí isso me deu um norte, cara. Tá tudo lá, cara. Eu gosto muito de ler Provérbios. Eu até citei agora, né? Provérbios 11, 25. E aí, assim, eu tenho certeza. Se você ler e se dedicar àquilo, cumprir os princípios lá, a sua vida vai ser transformada como a minha foi. Então, o empresário cristão, ele tem sim mais vantagem, ele tem mais domínio próprio, mansidão. Hoje as pessoas falam, o domínio próprio como é a palavra? Gestão emocional. Inteligência emocional. Isso aí já foi falado na Bíblia há muito tempo. Hoje, o que as pessoas... espírito, né? O que as pessoas estão... eu fui para um treinamento, 3 dias, né, com um coach, aí nada foi ali... Eu vi as pessoas, uau, nunca vi isso na minha vida, uau, que coisa é essa? Meu Deus do céu! Aí eu falei assim, cara, isso não é nada demais, isso eu já vi tudo. Isso aí eu já tive treinamento lá na igreja, já fui para treinamento de líderes e tal. Então, assim, me ajudou muito no empreendedorismo. Eu conheci a Bíblia, né? Então, assim, todo cristão... Né? O diferencial do cristão tem uma vantagem. Uma vantagem. Interessante o que o Neto está falando, Henrique, porque você estava falando sobre tratar bem um time, né? E ele está falando de fruto do Espírito, né? E realmente, se a gente pensar, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. Então, quando nós temos a mente de Cristo, meu Deus, imagina, Cristo, o Criador de tudo, né? Deus, o Criador. Então, a gente começa a enxergar mais longe. A gente começa a ter a sabedoria do alto, né? Então, essa grande sabedoria que vem através de Deus, das Escrituras Sagradas, quando nós mergulhamos nisso, a gente tem... São muitos atributos, né? Por exemplo, no momento de crise, a gente tem fé. A gente acredita um pouco mais, porque a Bíblia diz que nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos. Não é pela vista, não é pelo que nós estamos vendo. Então, muita gente que não tem a fé, ela dá um tiro na cabeça por causa do cenário atual. Então, tratar bem uma equipe, um time, né? Domínio próprio. Falou muito bem a questão da gestão das emoções. Muita gente falando nisso hoje. A Bíblia fala há muito tempo. É o fruto do Espírito, que está em Gálatas capítulo 5, a partir do verso 22 ali. É o fruto do Espírito, né? Então, a gente tem... enfim, são muitas coisas, muitos atributos de Deus que quando a gente começa a encarnar esse verbo, o verbo encarnado em nós, eu acho que pode ser um grande diferencial no mundo corporativo, né, Henrique? Exatamente. O empresário cristão não tem uma vantagem, né? Ele tem milhares, né? Mas vamos citar uma pelo menos. Algumas, né? Além do que o Netão comentou,
uma coisa que eu vejo muito é que muitos empresários estão cansados. Eles estão saturados, chegam a uma certa idade, eles ficam desanimados. E eu já vi outros empresários com 50, 55 anos que estão no auge, mas não financeiro, no sentido financeiro, mas no auge de disposição. E a gente, pelo fato de ser cristão, o que a gente entende? Que aquele fardo não é somente nosso. Eu tenho com quem dividir. Eu tenho como dividir com Jesus. E uma frase interessante que a gente sabe, para a gente saber se a gente está no caminho certo ou não, é: se eu ganhar na minha empresa, quem é que vai ganhar junto comigo? Se for só eu, então eu estou no caminho errado. Eu estou no caminho errado. Agora, quem ganhar é a comunidade, quem ganha é minha família, quem ganha são meus irmãos em Cristo. Não, quem ganha, por exemplo, a gente tem um grande projeto de abençoar casais. Opa, eu ganhando, eu dando certo, todas essas pessoas vão ser abençoadas. Todas essas pessoas, que até mesmo abençoando, investindo num projeto ali, pessoas que eu nem conheço vão ser abençoadas. Caridade, né? Caridade, exatamente. Então, o empresário, ele tem que primeiro olhar: estou no caminho certo? Alguém vai ganhar junto comigo? Se for só eu estou errado. Eu estou errado. E o segundo ponto, ter com quem dividir a sua carga. Ele tem Jesus, ele tem esperança, ele tem fé. Fala assim: não estou passando por um momento, que nem o senhor comentou, tem muitos empresários que vão e dão um tiro na cabeça, por exemplo, mas outros empresários não. Fala assim: não, eu tenho fé em Deus. Eu consigo colocar minhas forças, a minha angústia, todo aquele processo que eu estou, aos pés de Cristo. Então, a gente tem com quem dividir a nossa carga. E o propósito não vai ser nosso, não vai ser financeiro, mas vai ser em busca de um propósito maior, que é o de Cristo. Muito bom. Olha, você que está me vendo agora, eu vou já perguntar para eles também uma mensagem para eles entregarem como mensagem final, mas eu quero deixar uma mensagem primeiro para você. Se você vai empreender, se você é empresário e você quer empreender, você é um empreendedor, está iniciando, tudo que foi falado aqui, vamos resumir numa coisa. Não queira só para você, não faça só por dinheiro. Porque a Bíblia diz que aqueles que tentaram ficar ricos caíram em muitas armadilhas e destruíram a si mesmo. Em 1 Timóteo fala sobre isso. Fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E certa vez Jesus estava com seus discípulos e a Bíblia fala do jovem rico. Ele chegou para Jesus e queria ter a vida eterna. E o Senhor Jesus, ele fala assim: você já conhece os mandamentos? E eu imagino aquele jovem cheio de orgulho falando: eu conheço desde a minha mocidade, ou seja, desde criança que eu já faço isso aí. Cumpri todos os mandamentos bíblicos. O jovem rico, ele simboliza uma pessoa moralmente boa. Pessoa que tem uma moral, um bom caráter, uma pessoa que é uma boa reputação na sociedade. Só que Jesus fala para ele assim: tudo bem. Jesus, conhecendo o coração dele, disse: venda tudo que você tem e me segue. Não é que Jesus ele precisava ou queria o dinheiro daquele jovem rico. Não é que todos precisam vender tudo, não. Especificamente aquele jovem rico, Jesus entendeu que a riqueza estava no coração dele e não no bolso, como o Netão falou. Dinheiro é bom no bolso, não no coração. Tanto que a Bíblia não chama pelo nome, né? O título dele é jovem rico. É o adjetivo dele. Então, entenda uma coisa: você que está querendo ficar rico, eu vou empreender, quero ter uma empresa para ficar rico. Nesse mesmo contexto, nesse episódio, que o jovem rico vai embora, Jesus ele olha para os discípulos e fala: é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Então, entenda uma coisa: você que é rico, você que é empresário, ou você que é empreendedor que quer ficar rico, a sua responsabilidade, assim como a responsabilidade de vocês, ela se torna maior. Porque enquanto a pessoa não é rica, não tem aquilo, é menos uma coisa para ela se preocupar. Não vai invadir o coração dela, porque ela não tem dinheiro. Mas e quando começa a ter dinheiro? E quando começa a ter sucesso? É um motivo a mais para se render aos pés de Jesus. Porque se você só tem dinheiro, você é rico na terra, mas para com Deus você não é rico. Então quem é rico, quem se torna rico, tem grandes responsabilidades. Quem se torna empresário tem grandes responsabilidades.
A primeira responsabilidade é na terra, de ser um bom exemplo, de ser um bom influenciador, de poder tratar as pessoas direito, de fazer tudo não apenas para si mesmo. E outra grande responsabilidade é ser rico com Deus. O que é isso? É não deixar essas coisas entrar no coração. É não deixar que as riquezas da terra entrem no coração. Então, se Jesus falou que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus, por que a gente quer ficar rico? Então, existe um propósito maior. O Henrique estava falando nisso, eu estava pensando. Quando a gente entende que se tornar empresário, se tornar uma pessoa rica de bens, de riquezas, quando ela entende o propósito, isso é muito bom. Porque uma pessoa com um coração em Deus, que entendeu um propósito, que ela se torna rico na terra, ela abençoa muita gente, ela abençoa muitos propósitos, ela faz muitas caridades, ela cuida dos pobres. E esse é o resultado de quem encontra Jesus. Jesus, quando ele chega em Jericó, Zaqueu desce e fala o quê? Senhor, na verdade, Jesus fala para ele, eu vou pousar na tua casa hoje. Ele fala, Senhor, a metade dos meus bens eu dou aos pobres. E se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Então, olha só como é interessante. Jesus fala, essa noite teve salvação nessa casa. Não é por causa do dinheiro, mas porque um rico entendeu o propósito do dinheiro. Então, a gente precisa entender que existem grandes responsabilidades para quem é rico, para quem é empresário, para quem quer ser, né? Quando nós entendemos que dinheiro tem propósito, aí, queridos, que você possa ser a pessoa mais rica do mundo. Eu oro para que muitos empresários cristãos fiquem muito ricos, para que eles tenham esse coração generoso de fazer caridade para abençoar os pobres, abençoar aqueles que mais precisam. Então, falando de negócio, falando de economia, falando de mercado, num cenário que muita gente está reclamando de dinheiro, a gente está aprendendo um pouquinho, né, com 2 empresários que estão, na atualidade, são jovens, mas já são empresários de sucesso, já estão fazendo na prática muitas coisas, né, no meio da crise. Então, a gente pode entender que tem jeito, né? Tem jeito. E eu queria que agora que vocês deixassem uma mensagem final. Para quem está nos vendo agora, aqueles que estão sempre aprendendo, o que você pode dizer para a nossa audiência que está sempre aprendendo? Tem uma frase que eu gosto muito, que ela não é minha, mas ela fala muito comigo. Tudo que você tem, o que você vai ter, não é somente para você. É para você e para muitos. Essa é a minha frase final. Netão, deixa uma mensagem final aí para todos que estão sempre aprendendo. A Bíblia diz, lá em Hebreus 11, que é impossível agradar a Deus sem fé. E a gente precisa ter fé. Quando você tem fé e acredita, que você sabe que você tem jeito, você não procrastina mais. Então você precisa acreditar em você mesmo. Você precisa ressignificar o seu passado, perdoar, se perdoar e empreender. Estudar o cenário atual, saber qual é a necessidade daquela área, e você vai ter fé e aquilo vai acontecer. Foi assim que aconteceu comigo. Muito bom. É isso aí, gente. Vamos estar encerrando. Muito bom podcast. Quero agradecer aqui ao Henrique, ao Neto. Que Deus continue abençoando vocês, a família de vocês, os negócios de vocês. E você que está nos vendo aí, continue sempre aprendendo conosco. Sempre trazemos um tema de relevância para que você esteja sempre aprendendo. Curte o canal, compartilhe essa mensagem para que possa chegar mais longe, onde puder chegar, para abençoar seus amigos e muitas pessoas. Que Deus te abençoe. E não esqueça, esteja sempre aprendendo.